Vamos, então, fazer a correção das páginas 31 e 32 do volume 3, da apostila da Positivo. Então, vamos começar aqui. Essa questão da página 31, ela traz um problema sobre possibilidades, né? Daquele velho jogo lá com a moeda, brincando de cara e coroa. E a primeira questão, a primeira parte da questão, ela vem tratar com a gente as possibilidades, né, que a gente tem no jogo de cara e coroa, dos pares que a gente pode formar. Ela apresentou aqui pra gente o diagrama de árvores. Eu vou fazer por ele e depois eu vou fazer igual a gente fez na aula online, que a gente fez pela multiplicação, tá? Então, vamos imaginar assim. Você tem duas moedas. Então, você vai lançar primeiro a moeda que está na sua mão esquerda. Quando você lança essa moeda, você tem duas possibilidades, você concorda? Essa moeda poderá sair com a face cara ou com a face coroa, certo? Então, na outra mão, na sua mão direita, né, que você jogou da mão esquerda, você continua com duas possibilidades para cada rodada. Porque, por exemplo, você pode ir lá na segunda moeda fazer o par cara a cara, ou você pode fazer cara coroa. Isso se a sua primeira tiver saído cara. Ah, não, a minha primeira não saiu cara, a minha primeira saiu coroa. Então, você pode fazer na segunda, quando jogar a segunda moeda, você pode formar coroa cara ou coroa coroa. E aí você vai anotar os pares. Aqui, ó. Cara cara, cara coroa, coroa cara, coroa coroa. Voltando aqui. Professor, aqui é fácil fazer o diagrama porque são poucas possibilidades. Pela multiplicação, como é que eu faço? Só analisar caso a caso. Então, aqui, ó. Primeira possibilidade. Você está com uma moeda na sua mão esquerda. Você vai lançar. Quantas possibilidades que você tem? Duas. Ou pode sair cara, ou pode sair coroa. Sempre a multiplicação. Segunda mão lá, a mão direita. Você está com a outra moeda. Você vai lançar. Quantas possibilidades você tem nela? Duas. Só pode sair cara ou só pode sair coroa. Então, quantas possibilidades você tem? 4. Aqui eu te mostro quantas possibilidades. Aqui eu te mostro quais as possibilidades, certo? Vamos passar para a próxima aqui, que eu acho que é onde que pode ter dúvida. A pergunta é assim: qual é a chance, então, que alguém tem de acertar os dois palpites? Então, vamos voltar aqui, que é importante. Vou fazer assim: ao meu palpite vai ser cara a cara. Ou seja, eu dei 2 palpites para eu acertar uma rodada, certo? Qual que é a chance que eu tenho? Eu tenho uma chance em 4. Por que uma chance em 4, professora? Porque, olha, o meu palpite, a minha possibilidade, ela aparece só uma vez. As outras não são cara a cara. Por isso que você tem uma chance em 4 de acertar. Você dá 2 palpites, certo? Você tem que falar cara a cara, ou cara coroa, né? Mas a chance que você tem de acertar é uma só. Então, pensa, se você lançar mais moedas, a sua chance de acerto aumenta? Não. Pelo contrário, ela vai ser menor. Por que ela vai ser menor? Porque você vai dar o palpite, você vai ter que você tem que acertar 3 palpites. Tá vendo? Se fossem 4 moedas, você ia ter que acertar 4 palpites. Então, quanto maior o número de moedas, mais difícil fica para você acertar. Tá bom? Vamos verificar, então,
se a gente mudasse aqui, ao invés de 3 moedas, de 2 moedas, a gente jogasse 3? Vamos lá? Aqui. Então, tem o diagrama de árvore também, igual teve na parte anterior. Então, você tem lá. Você vai jogar a primeira moeda. A primeira moeda, você tem quantas chances? Quantas possibilidades? 2. Então, ela pode sair cara, ela pode sair coroa. Aí, você vai jogar a segunda moeda. Aí, vamos analisar as possibilidades que você tem. Se a primeira saiu cara, você pode, né, começar a formar lá o pareamento. Cara, cara ou cara, coroa. Você tem mais moeda para jogar, tem mais uma. Então, você pode formar cara, cara, coroa. Ou pode formar cara, cara, cara. Cara, coroa, cara. Ou ainda, cara, coroa, coroa. Porque aqui, ó, aqui eu trabalhei com as possibilidades da primeira moeda. Veja, cara, cara. Aqui com as possibilidades da segunda moeda. Ela pode ser cara ou pode ser coroa. Por isso que é um diagrama de árvore. Ele vai abrindo ali as possibilidades que você tem. Aí eu vou colocar aqui, ó. Ah, não, a primeira minha saiu coroa. Eu posso ter coroa, coroa. Coroa, coroa. Coroa. Coroa, coroa, cara. Coroa, cara. Coroa. Coroa, cara, cara. E aqui pede para você anotar, né? Essas possibilidades que você tem. Se a gente fosse fazer isso pela multiplicação, como que seria? Da mesma forma que foi na questão anterior, ó. Primeira moeda. Tem a primeira moeda aqui, vamos pensar. Quantas possibilidades que você tem nela? 2. Cara ou coroa. Jogar a segunda moeda. Quantas possibilidades que você tem nela? 2. Só pode sair cara ou só pode sair coroa. Terceira moeda. Mesma coisa. 2 possibilidades. E aí a gente faz a multiplicação. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Quais são essas possibilidades? São essas aqui. Se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 possibilidades. E aí, aquela questão da chance que a gente resolveu, né, na página 31, que perguntava assim, vai aumentar as chances de você acertar? Não. Olha aqui, ó. Você vai dar um palpite. Vou continuar aqui, ó. O meu palpite vai ser cara, cara, cara. Então, as chances de eu acertar cara, cara, vai ser 1 em 8 jogadas, né? Então, a possibilidade de eu acertar ela aqui, ela vai ficando cada vez mais difícil, porque agora eu tenho que acertar 3. Se antes eu tinha que acertar 2, agora eu tenho que acertar 3 moedas. Aí, aqui, ó. Qual é a chance de acertar os 3 palpites em uma rodada? 1 em 8. Eu vou voltar aqui que eu pulei, ó. Quantas são as possibilidades de lançamento, né? São 8, que a gente acabou de fazer pela multiplicação e pelo diagrama de árvore. Então, aqui, ó. Observe o diagrama que você montou. Repare que para cada moeda temos sempre 2 possibilidades, cara ou coroa, que foi o que a gente fez, né? Desse modo, são 2 possibilidades para cada uma das moedas. Então, uma moeda, 2 possibilidades. Né? Que você vai ter uma moeda só que você vai lançar. Quantas possibilidades você vai ter? 2. Agora, no caso aqui, ó, 2 moedas. Na primeira moeda, 2. Na segunda, 2. 4 possibilidades. Lembrando que é sempre multiplicação. Com 3 moedas, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 possibilidades. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, só mandar mensagem. Beleza?